Olá, amigos e pacientes. Hoje estou aqui para mais um vídeo do meu canal IGTV Instagram. Espero que a luz fique legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, hoje vou falar de um tema que tem sido ganhadora das enquetes, que é justamente a depressão, tá? Bom, o que significa a depressão? A depressão é uma doença clínica que precisa ser tratada, cuidada, não é mimimi, não é falta de religião, não é falta de fé, não é nada disso. É uma doença química mesmo, orgânica, e que afeta o mundo físico, o corpo, a mente e o contorno espiritual totalmente do ser humano. Ela afeta por inteiro. É um vazio que existe existencial. Desesperança, desânimo, tristeza, pensamentos negativos, ideias de morte, alterações do sono, do apetite e do libido principalmente, tá? Todas esses sintomas são comuns da depressão, mas podem ser confundidas também com outros tipos de depressões. Existem vários tipos de depressões. E quem vai fazer um diagnóstico certo? Às vezes o clínico, como ele tem muita demanda, coisas mais comuns como gripe, resfriados, acaba desapercebido na anamnese uma questão muito simples, que é a questão da depressão. E assim, o que mais é receitado pelos meus amigos e colegas que não tem noção é justamente o tarja preta, né? O remédio para dormir, para fugir mais da situação, que acaba agravando muito mais o problema. Não resolve. No primeiro estágio, a depressão precisa de tratamento químico, mas quem vai diagnosticar pode ser um bom psicólogo, pode ser um bom psiquiatra, não tenham medo de ir no psiquiatra, não precisa ter esse rótulo. Já estamos na hora de a gente quebrar com esses paradigmas, esses estigmas de que é uma doença de gente fresca. Muito pelo contrário, gente. Em nossas casas, em nossas famílias, podemos estar vivenciando isso e negligenciando isso com a gente. Não, enquanto não acontece com a gente, não é nada de ruim, mas é uma doença grave e pode ser letal, leva à morte. Bom, o transtorno depressivo é uma doença absolutamente democrática, atingindo todos os indivíduos de todas as classes, rico, pobre, médio, principalmente com a classe pobre, digamos assim, vou falar em termos assim, que conseguiu politicamente ter subido um pouco na vida, que teve um pouco de mais de questões sociais e questões financeiras um pouco melhor. O que aconteceu? Aumentou o número. Por quê? Porque antigamente era associada apenas às pessoas de muito alto poder aquisitivo, porque a vivência existencial. Então, com todas as coisas que a pessoa começou a ter, carro próprio, começou a se sobressair na vida, começou a ter, adquirir imóveis, adquirir isso, adquirir aquilo, então começou a crescer e existe uma propensão, se a pessoa já tem uma propensão genética de uma crise existencial, tá? Aí, a partir desse fundamento eu falo, e atinge pobres também, tá? Porque não tem somente a ver com a questão de ser, estatisticamente, um monte de gente que é mais ou menos de vida. Não. É uma classe que subiu, então o que aconteceu? Houve uma crise existencial. Por incrível que pareça, o dinheiro, o conforto, as viagens, o poder de a gente poder viajar, as pessoas começaram a poder viajar mais para fora. Justamente isso criou uma crise existencial dentro do ser humano. Tudo isso, olha, então passando por momentos transitórios de tristeza, mas aqueles cujos sintomas passam a interferir de maneira significativa na vida com graves consequências. Um paciente com depressão, ele não vai sair dessa depressão um mês. Ele pode sair do estágio deprimido um mês e se levantar, mas ele não vai ter ânimo, ele vai ter apatia, ele não vai ter falta de vontade de levantar. Isso não são sintomas de preguiça, são sintomas de depressão. Por quê?
Porque a gente tem neurônios, tem estudos, antigamente achava que era só o lobo occipital, né? E o lobo temporal, que era os responsáveis pelo justamente a má produção de serotonina no cérebro. Porém, estudos falam que essa parte do cérebro também é responsável. Então, se é o lobo temporal, né, ou occipital, tem um estudo atrás falando, não se pode apenas diagnosticar a depressão simples, existem vários graus de depressão com apenas, vou te passar um remédio e você vai melhorar. Não funciona assim. É muito mais grave do que vocês imaginam. Boa noite, gente. Boa noite, Max Viana. Um beijão pra você, pra sua menininha linda. Um beijo. Olha, a pessoa que tem depressão, ela simplesmente fica incapacitada de fazer suas coisas do dia a dia. O que você achava que era legal, por exemplo, assim, começa a perder o prazer. Existe um isolamento onde a pessoa vai ficando isolada num canto. E o prazer pelo trabalho acaba mudando de emprego, acaba mudando de... Nunca vai ter um lugar bom para aquela pessoa. Essa pessoa já está, na realidade, num transtorno de depressão grave. E assim, normalmente as pessoas se negam a falar que tem, mas tem transtorno de depressão aí, e é grave. E conforme vai passando o tempo, as situações, as coisas vividas vão trazendo à tona uma coisa que a pessoa não adquire depressão assim da noite para o dia. Normalmente é um processo que vai sendo bem lento, devagar. Alguns parentes percebem, a pessoa se afasta, dorme muito ou come demais. E assim, evidentemente também aparecem, ou a pessoa engorda de uma maneira assim extraordinária, ou ela emagrece no instantinho. Não sei quem deve ter visto o caso do padre Marcelo Rossi, ou teve outros casos também bem mais graves, também o Fábio de Mello passou, mas ele não teve, assim, fisicamente uma coisa tão abrasiva, mas como disse para vocês, é caso de se estudar. Cada depressão tem uma história de vida pregressa que vai fazer com que desencadeie os sintomas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? A OMS, até 2020, a depressão poderá transformar na segunda maior ameaça à saúde humana, tá? Perdendo apenas por doenças cardíacas, sendo que muita gente, às vezes, morre por depressão e não morre por infarto. É dada a causa, a morte, o óbito por infarto, mas é a depressão que a pessoa tinha, porque atinge todos os órgãos. Então, a pessoa, outra coisa que eu quero definir claramente. O nosso intestino é nosso segundo cérebro. Não é à toa, não tem só merda no intestino. Eu vou falar pra você sério. É lá onde a gente absorve as principais substâncias, que é a noradrenalina, adrenalina, acetilcolina e principalmente serotonina. É dali que a gente vai captar essa para levar para o corpo. Se o seu intestino não trabalhar de maneira boa ou irregular, tanto intestino preso, a medicação não vai fazer efeito, tá? Em nenhuma pessoa. Ou a pessoa teve, às vezes, por exemplo, assim, ninguém faz um caso de história pregressa, o médico pergunta, como é que vai seu intestino? E eu falo assim, puxa, doutor, eu vejo minhas colegas falar assim, que as minhas colegas psiquiatras, me pergunta por que o intestino, a gente tem que perguntar por intestino, porque o intestino está a via principal de condução do transmissor que vai para a célula do cérebro, tá? Chamada neurônio, que através dos dendritos, os axônios, leva a serotonina. Então, se você tem um intestino, isso vale para tudo, tá? Vale para você, por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem, não é alergia a glúten, ela tem intolerância a glúten, tá? Ela vai também desenvolver outros tipos de depressão. É isso que eu quero que vocês percebam. O nosso segundo cérebro é o intestino. Se ele não funciona bem, também não vai funcionar bem a medicação, principalmente a medicação de primeiro estágio, tá? Que é a medicação feita para tirar o paciente daquela crise gravíssima que é a depressão. Porque no primeiro estágio a gente não consegue atender nem em sala de terapia. Vou falar por quê. Os neurônios que justamente estão afetados,
eles não produzem só o dia a dia da gente felicidade. A gente não está o tempo inteiro feliz, a gente sofre perdas, tem luto, digamos, depois a morte de um cônjuge que você gostava, estimava muito, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, ou um filho, acho que gera um dos tipos de depressões, se a pessoa não souber tratar aí direito, pode ser letal também, tá? Esses tipos de perda. E tem perdas que são bruscas e tem perdas que vai indo devagar, como câncer, acaba levando os parentes, né? E a pessoa já está em sofrimento, em contato com a pessoa doente. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está sentindo e não negligenciar. O intestino mal, ele não vai absorver a medicação da psiquiatra. Então, ela não vai tirar ele do primeiro estágio. E ele, logo depois, por exemplo, a psiquiatra costuma acertar em mais de 90% a medicação, tá? Só que acontece isso, tô melhor, não preciso tomar mais. Não, quem vai conduzir a melhora desse depressivo, porque é um ser humano, uma vez a pessoa que já teve depressão, ela tem chances de ter outras vezes e outras recidivas, porque já tem uma questão genética também. Existem os fatores predisponentes que são a genética. Bom, hoje ela é considerada uma epidemia. Como tal, deve ser vista como um problema de saúde pública, não é uma questão só de resolver, é mimimi, é mentira. É uma questão de saúde pública, sim, é uma doença gravíssima. Chegamos à realidade atual. Além disso, a falta de informação sobre o assunto impede o diagnóstico, tá? Que seja mais precoce. Em geral, impossibilita o tratamento adequado e eficaz, que livraria o deprimido de um sofrimento crônico, na maioria das vezes até incapacitante. Sim, a pessoa fica incapacitada de fazer suas labores, o dia a dia, porque ela não sente prazer, ela não produz no seu pensamento coisas boas. Então não adianta falar assim, olha, vamos ajudar a ouvir uma pessoa deprimida, a depressão mata. É muita campanha, é muito bonitinho, mas não funciona assim. Ajude, apoio, fala assim, estou aqui com você, porque eu vou te levar para alguém que possa tratar isso de maneira profissional, gente. Não é qualquer amador que consegue essa situação. Não é falta de Deus. A primeira coisa que eu falo. Não vamos misturar religiosidade aí. Eu vou falar do poder da espiritualidade no final, mas não é falta de Deus. Quero que dê tempo, tô tentando, tá? Fatores genéticos são determinantes? Sim, muito determinantes. Se você teve um parente, uma avó, um bisavó, mas assim, um parente mais próximos, digamos assim, pai ou mãe, as chances de ter uma depressão crônica são de 80% a 90%. Estão crescendo cada vez mais. Isso não significa que você vai ficar o tempo inteiro na cama. Você vai ter melhoras, vai ter, conforme você for vivendo um ambiente, mas uma pessoa deprimida, ela nunca vai conseguir pensar de maneira produtiva, a não ser que ela faça um tratamento, realmente um tratamento. Não adianta só medicação, eu vou falar o porquê, tá? Alimentação, é todo um trabalho de equipe multidisciplinar. E atividade física. Atividade física talvez seja a principal mesmo, que os médicos escrevem bem grande mesmo. Atividade física, letras maiúsculas, para a pessoa entender que ela precisa sozinha produzir serotonina. Não adianta simplesmente ir só com a medicação, porque a medicação vai um determinado tempo, depois o organismo acostuma, você tem que trocar. Ou você tem uma outra recidiva que seja mais grave ainda. A partir da segunda recidiva, a chance de ter outra recidiva, a terceira, são 80% maior. Então, olha a gravidade. A gente negligencia coisas incríveis dentro da gente que pode ser tratada e pode ser evitado. Espero que o áudio esteja saindo legal, porque eu estou um pouquinho longe, tá? Então, a depressão é uma doença clínica e pode ser fatal. Fatal. Fatores genéticos são determinantes e outros fatores também. O estresse, digamos, a pessoa submetida a um estresse pós-traumático, né?
dá alterações corporais, atinge o cérebro, diversos outros sintomas do organismo. A pessoa sente dor no corpo, náuseas, vômitos, diarreias, e sente e acha que está doente, insiste, e vai no médico querendo achar que tem uma virose, alguma coisa. Ele não aceita realmente o que ele tem. E os pensamentos são nihilistas, completamente. Um depressivo, ele nunca vai pensar que nem outra pessoa que a gente fala que não tenha patologia. Por quê? Porque a vista de si mesmo de um jeito, a vista do outro é outro, e a vista do ambiente é outro. Nunca vai ser do jeito que você pensa. Você pode pensar, olha, eu vejo girassóis de manhã, eu vejo luz do sol. Eles não veem a vida desse jeito. Eles são extremamente nihilistas. E tudo é muito real e muito sofrido. Até o próprio trabalho é sofrido. É estressante demais. Pessoas que se submetem e justamente elas mergulham no trabalho, costumam ter crises de depressão seguidas. Porque não é saudável. É saudável você sair, vivenciar, ter uma vida social, ter uma vida ativa, ter uma família. E a pessoa que está em depressão, ela não consegue ver nesse parâmetro o que é. Porque ela não enxerga isso. Ela não consegue enxergar como você enxerga. Você pode falar assim, vamos comigo, vamos passear, você vai melhorar. Eles não entendem dessa maneira. Eles, digamos assim, o pensamento deles só produz coisas negativas. Sempre vai ver, pensando no amanhã, sempre negativo. Constantemente, sempre negativo. O pensamento deles vai ser, amanhã, o que eu vou fazer? E se eu não ganhar? E se eu perder? O tempo inteiro, angústia e antecipação dos fatos pelo simples pensamento de querer achar que eles têm as coisas sob controle. Não é assim. Vou falar até as características de uma pessoa com grandes tendências até depressão. Tenho estudado muito esse assunto, digamos, é um assunto que vai parar muito em consultório. E para a gente tratar de maneira ética, a gente precisa contar com a ajuda de um bom psiquiatra, de um bom preparador físico e também de um bom nutricionista, porque tem a ver com hábitos alimentares, tá? Níveis baixos de substâncias cerebrais, neurotransmissores, serotonina, né? Bem como as reduzida atividade hormonal. Vamos pensar, a pessoa que sofre em determinados tempos da vida da gente. A infância, hoje a infância também tem depressão. Para passar para a adolescência também existe depressão. Da adolescência para a idade adulta também tem uma depressão. Já são pessoas com um fator predisponente já genético. Então não tem como tirar. Elas produzem isso e justamente sofrem por antecedência com aquilo lá. O que tira às vezes o sono, ou simplesmente num estágio bem maior, ela simplesmente afuga o sono ou a bebida alcoólica. Muito do que vocês pensam sobre alcoolismo tem a ver com depressão mais do que álcool. A pessoa bebe para esquecer, para se anestesiar. Então o álcool tem muito mais a ver com depressão do que com alcoolismo. Ela fica viciada pelo álcool, tá? Porque o álcool produz vício. Porém, ela foge de uma situação depressiva. Por isso que é bom fazer um bom diagnóstico diferencial do que é cada coisa. Não é, todo dia você está bebendo uma cerveja, todo dia você está bebendo uma bebida alcoólica, todo fim de semana você precisar do álcool para ser feliz. Aí tem alguma coisa de ordem emocional, de ordem depressiva dentro de você, que você precisa ver. Em psicoterapia, a gente consegue ajudar a pessoa a descobrir isso, tá ok? Bom, como existe descontrole, né, de humor, apetite, sono, sonhos, também diminui a imunidade, tá? Atenção e memória, entre outras funções, a depressão faz com que você não tenha absolutamente nada disso. Quando tratada, ela melhora, mas não significa que ela saiu de você. É um tratamento longo, tá? As pessoas cometem muitos erros nessas instâncias, tanto que um médico fala, não vá tomar nenhuma atitude durante tantos meses, durante tanto tempo, durante tanto assim. Às vezes demora para você tratar realmente 2 a 3 até 5 anos, para não ter nenhuma recidiva, porque existe a chance da segunda
são 50%, e as chances da terceira são em mais de 80% e 90%. O humor depressivo inclui uma série de sentimentos e emoções, tá? O indivíduo se sente feliz, infeliz, aliás, desculpe, desesperançoso, apresenta às vezes crise de choro, que é no caso de mulher, que as pessoas confundem às vezes, ela tá de TPM, ela tá deprê. Então, estar deprê significa estar de TPM, ou estar triste. Estar triste é completamente diferente. Eu já falei para vocês a diferença entre tristeza e depressão. Tristeza dura pouco, depressão é uma coisa que começa a durar vários tempos, passa de um mês, 2, 3, e você vê que a pessoa não melhora, já é uma crise depressiva. Não em grau grave, mas pode ser leve ou moderado. Níveis bastante reduzidos de autoestima, a pessoa tem muita baixa autoestima e autoconfiança, sentimento de culpa e de menos-valia. Ela se sente menosprezada, ela se sente não valorizada pela família, pelo trabalho, por todos. Então, mas não é que exista isso, é porque ela imagina isso dentro do cérebro dela, ela só produz esse pensamento. Ela só produz pensamentos nihilistas, gente. Gente, nihilista significa pensamentos que não são positivos. Por mais que você fala, fica bem, você é legal, você é trabalhador, não adianta, a pessoa vai produzir outros pensamentos. Bom, então, autoestima. São muito frequentes e constantemente o sofrimento é dilacerante. O deprimido vivencia no cotidiano, dia a dia. Ele mesmo se culpa, ele mesmo chora, ele mesmo age, ele toma atitudes impensadas, ele depois se arrepende, ele depois quer voltar, ele depois volta a se arrepender. É uma pessoa com atitudes e comportamentos muito difícil de ser controlados e de ser regidos por uma questão de padrão de normalidade. Eu falo normalidade porque isso pode estar em qualquer um de nós, tá? Todos nós temos telhado de vidro, ok? Em um momento qualquer um, ou dizem que em um momento, pelo menos de 10 pessoas, 8 ou 9 vão vir a desenvolver a depressão até 2020. Então, olha a gravidade da situação. E tem a ver também com o papel do ambiente, como eu falo para vocês. De forma aparente e contraditória, a mesma comum, os indivíduos com depressão não sentem, até mesmo não demonstram depressivos, muito pelo contrário. Eles tentam, se esforçam, vão trabalhar e se mostram alegres, felizes, sorridentes, capazes de fazer o trabalho, mas mal eles sabem o esforço que eles têm para levantar da cama e para sair e fazer o trabalho. Isso não significa, então, quem vê uma cara... Não precisa ver uma cara chorando para estar numa crise depressiva grave, do que a pessoa já é. E quando sai da depressão, ela muda por completo o semblante. Você não vai ver aquele sorriso que nem você via antigamente no seu parente, no seu amigo. Ele muda de comportamento, como muda também a produção de pensamentos legais, de expectativa de vida, de ressignificar a vida, porque eles já não conseguem mais ressignificar. Eles querem achar que vão achar o poder através de trabalho, ou através de bebida, ou através de algum prazer que lhe dê imediato, tá? Bom, de forma aparente e contraditória, então, acontece isso, demonstra que estão depressivos, mas estão certamente, sofrem muito, geralmente, e ficam irritados, agitados por tudo, até mesmo entediado na vida familiar, principalmente. Eles são seres pessoas que ficam entediadas, assistem televisão o dia inteiro, comem, dormem, e assim passam a vida que nem se fosse um urso, invernando, às vezes, em pleno verão. É grave, gente, é grave, tá? As pessoas podem achar que isso é preguiça. Não, não é preguiça. É que a pessoa está passando por um estágio que nem ela mesma percebe que ela está produzindo esses pensamentos e ela mesma está se isolando. Ela mesma cria essa redoma de vidro em que as pessoas não conseguem se aproximar, nem sequer conversar direito, porque não querem ouvir conversa. Querem dormir ou assistir televisão. Ou, no caso, as pessoas sentirem insônia à noite. Tem gente que dorme, tem que ver também, muitos casos são confundidos, tá? Com apneia. A apneia, a pessoa que não dorme direito, gera um estresse muito grande, também deprime, tá? Não no caso de uma depressão grave, mas ou não respirar direito à noite, porque a gente precisa entrar em sono REM, tá? A gente precisa entrar em estágios de sonos necessários
para a gente poder produzir melhor o dia seguinte. Se a gente tem uma noite de sono que vai dormir e acorda 3 horas da manhã, acorda 2 horas da manhã e depois volta a dormir de novo, isso não é qualidade de sono. Qualidade de sono num estágio que você consegue relaxar e o dia seguinte não se sentir cansado, muito cansado, porque a pessoa sofre de cansaço físico, e esse cansaço físico é o esgotamento da falta de sono. E o tempo inteiro, claro, vai tirar um cochilo, vai dormir, chega no fim de semana, não tem energia suficiente para sair com a família, para sair com a parceira, para ir... É claro, o libido acaba por completo, tá? Então, olha o que acontece com o ser humano. E aí, o culpado sempre vai ser os outros, menos ele próprio. Ele não aceita que ele tem depressão. Ela não aceita que tem depressão. A mulher é mais fácil de aceitar, é muito mais difícil o homem, tá? Então, a vida familiar, profissional e afetiva ficam completamente comprometidas. O prazer deixa de ter sentido, provocando uma mudança radical nos seus hábitos, nas suas rotinas, nas suas atividades em geral. Tudo fica passivo, parece que é algo mecânico, e tanto que a pessoa fica irritada com essa monotonia, mas não percebe que ela mesma está entrando nesse jogo. Tem disfunções cognitivas, como reter a atenção, tá? Concentração no trabalho e também fixar e aprender, principalmente memorizar. Tem uma coisa que afeta muito nas pessoas em depressão, é a memória. Tanto que pode às vezes ser confundidas, às vezes no começo do estágio inicial, doenças depressivas são confundidas com mal de Alzheimer e também com alguns tipos de esclerose e Parkinson, tá? E por isso a necessidade de fazer um bom diagnóstico diferencial. Disfunções físicas, hábitos alimentares e de sono. Comer demais ou comer de menos, não ter apetite, tá? Dormir demais ou não ter sono. É o extremo, tudo é extremo. Então, cuidado, gente, tá? Tudo uso de maneira... Tudo, essas coisas aparecem de maneira visível, os parentes percebem, mas a pessoa se nega. Então, que a maioria das vezes a pessoa resulta em aspecto de fragilidade, de sofrimento explícito, o desejo de libido, impulso sexual tendem a reduzir ou de forma significativa, por vezes desaparece, não tem libido, tá? Então, uma das coisas do medo do homem de tomar medicação é porque inibe, na realidade, o desejo sexual que já não está aquelas coisas. Então, começa a diminuir mesmo. E começa a não ter sentido prazer, a parceira, a vida, porque a atividade sexual também nos dá prazer e nos faz viver. E a partir do momento que você não tem mais, que você não vivencia mais a atração, você fica achando que é a parceira. E ou muitos homens acabam procurando outras mulheres nesses estágios, tá? A palavra utilizada pelos pacientes quando chegam ao consultório chama-se exaustão, tá? É muito comum eles falarem que estão exaustos, cansados de tudo, não tem férias, não tem nada, não passeia, não faz... Mas eles mesmos entram nesse estágio e não percebem que não são os outros. Porque a gente pode ter trabalho, esse trabalho, mas também pode tirar um dia e falar, não, hoje eu vou passear, vou estar com a minha família, vou estar com a minha parceira, tirar um dia com a minha parceira e assim sucessivamente. Porque isso é viver. A gente não vive só apenas para pagar contas e pagar boletos. A gente vive para ter condições para conseguir vivenciar de maneira saudável aquilo que a gente quer, tá? Isso é saudável. O não saudável, o exagero ao extremo. O indivíduo apresenta dores clínicas sem nenhum envolvimento médico. Por isso que eu falei para vocês. Apresenta dores abdominais, apresenta dores nas costas, dores nas juntas. E a pessoa vai no hospital querendo ser diagnosticada com algum problema. E não tem nada. Clinicamente aparece nada. De uma simples depressão, não tem nada. Tudo nela tem um selo de complexidade humana. Porque assim, ninguém consegue entender o que a pessoa está passando.
Então não adianta você chegar e falar assim, eu entendo o que você está passando. Infelizmente, a pessoa não consegue entender, não tem como. Quem não passou por depressão não sabe como é que é, não imagina. Fica pensando que é frescura, que é mimimi, e não, é uma doença que justamente causa essa fragilidade humana, mas tão humana, que as pessoas deixam de acreditar no outro. Então, subjugam e fazem questões de falar, você não quer se ajudar, eu quero te ajudar, você não quer se ajudar, eu quero ir na academia com você não deixa. A pessoa precisa, no primeiro estágio, o tratamento químico feito por um médico psiquiatra. Não adianta, às vezes, só um clínico, um médico psiquiatra, ok? Isso não significa rótulo de louco. Seria bom. O louco normalmente não tem depressão, não. Ele vive feliz, tá? Porque ele não tá nem aí pra nada. E remédio psiquiátrico tanto faz pra ele como fez. E é completamente diferente. Bom, eu sou daquelas que ainda faziam estágio em um hospital psiquiátrico. Então, a minha idade, já vou revelar, tenho 50, vou fazer 52 anos. E eu fiz vários estágios onde a minha professora, Helenice Rocha, a gente diagnosticava depressão e falava assim, olha, esse que tem. Então a gente ia lá saber, fazer uma história, uma anamnese, eu quero que você me dê o diagnóstico desse. E eu sou daquelas que fez estágio em um hospital psiquiátrico, o que faz com que eu tenha maior experiência a lidar com depressão, tá? E outras patologias mais, que eram justamente internação. Antigamente eles usavam, e eles estão querendo retornar para a pessoa, o eletrochoque. Em certos casos ele funciona, mas o eletrochoque ele não é a solução. A solução é uma equipe multidisciplinar bem tratada. Tudo isso de maneira visível. Bom, a palavra utilizada então é exaustão. Os indivíduos apresentam dores clínicas e querem ter envolvimento médico com isso. E os médicos simplesmente falam, não tem nada clínico aqui. De simples depressão não tem nada, tudo nela tem um selo de complexidade humana. O que sabemos que a partir do primeiro episódio, a chance do indivíduo, olha aí gente, a chance do indivíduo ter recaídas em determinados momentos da vida, tá? É maior em 50%, a partir da primeira. E depois da segunda recaída, a chance do paciente apresentar o terceiro episódio sobe para o percentual significativo de 70%. Então as reincidivas podem ser repetitivas e cada vez maior. A intensidade da depressão, idem. É necessário tratamento. O tratamento significa muita coisa, é envolvimento total de tudo aquilo que você está fazendo. Apoio da família, apoio dos amigos, apoio constante de várias pessoas. Porque é uma pessoa que está adoecendo gravemente. Caso não haja tratamento adequado, a depressão clássica durará de 6 a 18 meses, né? Se a pessoa não se tratar, vai ter até 18 meses uma recidiva muito mais grave. Tem vários tipos de depressão. Elas podem ser desencadeadoras por um fator ambiental, né? Claro, o gatilho, a gente chama o gatilho. Depressão pós-luto, depressão pós-esgotamento profissional, pessoa que nunca tira férias, depressão episódia natalina, onde ano novo tem gente que só se deprime no Natal, no Ano Novo, nas datas festivas, Dia dos Pais, Dia das Mães, e vem, digamos assim, é um gatilho para a pessoa justamente desenvolver a outra crise de depressão, tá? Desajuste social, ele não acompanha o que a sociedade pensa, ele acha que só ele tem razão, tá? Porque ele é extremadamente controlador, ou ela também é extremadamente controladora, tá? E por pós-traumas, como separação, divórcio, morte de parente, etc. A depressão tem níveis de gravidade, leve, de leve a moderado, moderado a grave e gravíssimo, grave e gravíssimo. Buscar entendimento mais profundo de transtorno depressivo é a maneira mais efetiva, tá? De desenvolvermos novas terapias. É claro que a gente sempre vai tentar uma nova técnica com o paciente, porque dá resultados. O profissional que está envolvido com o tratamento de depressão, ele quer tratar, ele quer ajudar. E assim, novas técnicas sempre são bem-vindas. Mas não adianta técnicas alternativas, tem que ser técnicas com o precursor ciência. A psicologia é ciência, não é aconselhamento. Se fosse conselho fosse bom, estava todo mundo aconselhado.
Não é conselho, são técnicas para trabalhar, fazer com que a pessoa desenvolva melhor sua autoestima, porque tem muito a ver com a autoestima, tá? E o que imagina pode manifestar de formas diversas, mas todas trazem um sentimento de tristeza por períodos maiores e menores, deixando marcas profundas na vida de qualquer por eles acometido. Tem gente que às vezes no inverno deprime mais, tem gente que às vezes no verão deprime mais, tem pessoas que se desenvolvem, ficam melhor em ambientes calorosos, com muito sol, então desenvolvem menos a depressão. Nos ambientes mais escuros, a gente até tem uma teoria das cores, né? O depressivo, ele simplesmente é que nem um gatilho, o dia cinzento, tá? Ele desenvolve, porque tem a ver também com as mudanças climáticas. Olha como o fator do ambiente nos ajuda a ter depressão. Então, tristeza, sofrimento, desesperos, as misérias humanas responsáveis, igualmente, de alguma maneira, ajudam. Pessoas que assistem muita coisa de tristeza, de notícias policiais, ajudam a pessoa a ficar deprimida também, porque ficam achando que não vai ter, o mundo não vai ter jeito, nós vamos morrer daqui um ano, justamente cria mais pensamento niilista naquele que está lotado de pensamento negativo e niilista, tá? Felipe. O papel da medicação por um psiquiatra é essencial, gente. Não tem como, tá? Até que acertem a medicação pode levar algum tempo. E mesmo assim, eles têm que estar mudando. Eles não usam o tarja preta. A tarja preta são calmantes, são barbitúricos. Aliás, são para relaxar e deprimir a pessoa, justamente porque a pessoa não consegue dormir. Então, tomar Rivotril, isso é besteira. O tarja preta, ele é contra a depressão, não é a favor da depressão. São medicamentos que justamente desenvolvem o desenvolvimento do mal, né, que a gente chama de transtornos no cérebro. Esse sim, quem vai diagnosticar é um bom psiquiatra. Então, uma boa anamnese por parte do médico clínico, que é muito difícil às vezes conseguir, o encaminhamento para o psiquiatra no primeiro estágio da doença, descendência próxima, como no caso da bipolaridade, a descendência próxima, a doença pode ser extremadamente crônica e grandes pacientes desenvolvem a doença, tá? Quem tem um bipolar dentro de casa, que teve transtorno bipolar, as chances são de mais de 80% em ter, não a bipolaridade, pode ser que sim, como pode ser que não, mas desenvolver outro tipo de depressão de maneira moderada até grave. E com recidivas vários tempos do ano. Isso sem significar a bipolaridade que entre a mania e a depressão, tá? Não significa que seja o mesmo tipo de doença, mas que tem uma possibilidade genética grande. Tem. Fatores psicológicos do ambiente. Pessoas que se cobram demais. Olha, gente, aqui é a personalidade do paciente que tem propensão à depressão. Gente, não sei como é que tá. A imagem tá legal, o som. Bom, o fator psicológico. São pessoas que se cobram demais, apresentam dificuldades de relaxar ou de solicitar ajuda de outras pessoas. Elas se negam a solicitar ajuda de outras pessoas. Sempre ele que vai resolver, ou ela vai resolver, sempre sobre o controle. Pessoas são pessimistas já por natureza, tá? E com tendência a preocupar-se em excesso. Ai, como é que vai ser amanhã? Ai, será que eu vou pagar essa conta? Ai, será que eu não vou fazer? O tempo inteiro se cobra, o tempo inteiro tá se massacrando, se destruindo. Então é tudo em excesso, principalmente esse pensamento, e amanhã, como é que eu faço? E depois de amanhã? E daqui um mês? E daqui um ano? O tempo inteiro a pessoa é assim. Essa é a personalidade do depressivo, tá? Isso também na escola, vale para a escola, tá? Normalmente o adolescente fica pensando já na prova do final, será que eu vou ficar de recuperação? Será que eu vou repetir? Será que o tempo inteiro é essa angústia? Em excesso. Eu não tenho tendência à depressão, graças a Deus. Porque eu não me preocupava nem um pouco. Meu negócio era estudar, ir passando e vamos para frente. Era assim, tá?
Ficava nervosa, é claro, mas não significa. Nunca sofri por antecedência, não. Sempre pensei positivo em tudo. E sempre tive fé. É aí que eu vou falar sobre a espiritualidade. Porque a gente ter uma religião não significa que não vamos estar livres da doença, tá? Então, essas coisas em excesso, de se preocupar em excesso, com elevados níveis de autocrítica, a pessoa se autocritica o tempo inteiro, tá? Isso é uma personalidade depressiva. Pessoas que necessitam ter o controle sobre tudo e de todos, que dependam sucessivamente de satisfazer as expectativas alheias, só deles. As expectativas têm que ser satisfeitas apenas as dele, a dos outros não interessa. Pessoas com mais desses aspectos falados agora, sua personalidade costuma ser pouco flexíveis. Eles simplesmente não têm flexibilidade a outros pensamentos. Só o deles basta. Eles não conseguem pensar como você pensa. Por isso que eu falei para você, eles têm uma coisa no cérebro que impede de pensar de outra maneira, tá? Eles são poucos flexíveis, não são flexíveis. Eles acham e são muito estressados. Se estressam por tudo, tá? Por interromper e reagir mal perante adversidades e frustrações inerentes ao quanto o modo de viver. Então eles ficam muito irritados com o modo de viver de fulano. Não tá nem preocupado, nem aí. Claro que não, ele é normal, tá? Normal não, ele não é depressivo. Gente, eu falo da depressão como uma coisa extremadamente grave. Nós vimos o caso de uma menininha, né, que se suicidou. Ela até se não me engano, fazia parte do SBT ou da Record, justamente por ter vivenciado a morte da mãe, né, com câncer, e do irmão também. Então, o nível de estresse dessa menina, de justamente corresponder, ajudar todo mundo, não conseguir, ela simplesmente, a autocrítica dela veio até um ponto que ela fala assim: não aguento mais, o sofrimento é muito grande. Essas pessoas precisam de ajuda imediata. Faz parte de outro tipo de depressão, tá? Que chama-se depressão pós-traumática, pós-perda de parentes próximos. Gente, a falta de um sentido maior na vida, por incrível que pareça. Ressignificar a vida. O que significa isso, Isabel? Ressignificar. O que vale nessa vida a gente pagar boletos, viver e viver somente nisso? Não vale a vida. Qual que é o sentido da vida para você? O que você tem como sentido de vida? Apenas ganhar dinheiro para comer e para sustentar? Ou ganhar para ter coisas e não conseguir usufruir de absolutamente nada? Aí vem uma crise existencial, que é, digamos, o fator do ambiente, em que você fala: por que eu estou fazendo tudo isso? Para quem? E eu? Como é que eu fico? Aí vem a crise existencial. Como é que fica a sua vida? Como é que fica seu relacionamento? Como é que fica seus filhos? É claro que existe uma fase em que os filhos, eles se desenvolvem. Na adolescência tem vários problemas, faz parte de viver. O que eu quero dizer para vocês que é importante é que eles também vão ter a vida própria. Eles vão sair de casa. Se não sai para casar, sai para estudar, vai estudar. Hoje muitos estudantes saem para fora, vivenciam coisas fora, tá? E que talvez amadureçam muito eles em relação ao mercado de trabalho, à vida em si, a se virar sozinho. Porque a gente que quer muito proteger também acaba deixando eles com medo de viver. E medo de viver justamente traz o sentimento de autoestima baixa. O medo de viver faz você se sentir com autoestima lá embaixo. Então você não fica preparado para ir para fora. Agora, fugir da situação, fugir do local, não vai adiantar. Tem muita gente que muda de país, muda de estado, muda de casa e não funciona. Porque é na pessoa que está o problema, é no seu eu interno. Se não fizer terapia, não vai adiantar, só medicação, ok? Porque você tem que trabalhar a sua questão interna. E assim, você nunca vai pensar como uma pessoa que... Por que ela tá rindo? Por que logo de manhã ela tem bom humor? Porque normalmente são pessoas de mau humor. Logo de manhã são um mau humor incrível, tá? Bom,
Essas pessoas que desenvolvem a depressão de maneira crônica, elas se vislumbram com algo capaz de movê-las para além de simples sobrevivência. Então, o que leva essas pessoas a irem? Simples sobrevivência, não. O conforto material é algo capaz de transcendê-los na vida. O que eu quero dizer para vocês é importante. Que essas pessoas são movimentadas apenas no conforto material. Aquilo que vem da matéria. O que elas podem adquirir com dinheiro o tempo inteiro. Então, elas não conseguem parar para viver como está a sua própria vida. O estresse agudo, evento, transtorno, perda de morte súbita, divórcio, morte de algum pai familiar próximo, perda do emprego que gostava muito, fazem com que a pessoa já venha desenvolver. Então, nenhuma depressão é desenvolvida da noite para o dia. Leva uns anos antes, né, para isso se desenvolver. E a gente tem que começar a prestar atenção, né, se a gente tem parentes assim, se tem gente que está ficando assim. E é normal, digamos assim, a gente ter tristeza, só que depressão não é normal, tá, ok? É uma doença. Poucas transmissões de nossas vidas, hein? São nas transições das nossas vidas que a gente tem as principais crises de depressão. E como eu falo para vocês, pode ser leve, moderada, grave ou gravíssima. Final da infância, final da adolescência, adulto entrando na faixa, essa é a faixa que mais tem, entre 40 e 45 anos e dos 45 até os 55 anos. Esse adulto justamente é o que desenvolve a depressão mais grave, tá? Porque vai tendo recidivas. Agora, quando começa na infância, na adolescência, claro, existe tratamento psicoterápico, existe tratamento psiquiátrico, existe tratamento nutricional, tem muito a ver com a alimentação, as porcarias que os adolescentes comem, todas essas coisas vão contribuir. E o intestino, o nosso segundo cérebro também, tá? Por isso que o médico psiquiatra vai perguntar para você, como é que está seu intestino? Se estiver muito preso, ou se estiver indo no banheiro muito seguido, 2, 3 vezes, a medicação não vai funcionar. Nenhuma. Vai ser muito lento. Bom, a depressão entre crianças e adolescentes altera a forma significativa ao relacionamento delas com a família. Então, uma vez uma pessoa deprimida nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Por quê? Porque ela vai continuar ainda com pensamentos negativos. Isso não significa que ela seja uma má pessoa. Simplesmente ela precisa de ajuda profissional durante um bom tempo da vida dela. Como é que eu vou falar assim para vocês? Vou dar um exemplo clínico e quero que vocês gravem. A pessoa que tem depressão tem uma doença. Se eu tenho diabetes, se eu adquirir diabetes, eu tenho essa doença. Eu vou controlá-la com quem? Ou com insulina, se já tem uma diabetes tipo 1, tá? Com insulina, ou com medicação à base que faça produzir insulina. A vida inteira? Sim, como quem tem colesterol, como quem tem pressão alta, a vida inteira, a partir do momento que tem, vai ter. Não, isso é impossível de não ter, tá ok? A gente tem que envelhece nossas células, envelhecem tudo, e a gente tem uma doença em si. Quem não fica com artrite, artroide? Na velhice é comum ter depressão. As pessoas de idade, né, acima dos 60 até 70 anos, têm depressão. Um tipo de depressão moderada, mas tem, porque está ligada à aposentadoria, deixou de produzir coisas legais, e se não se ressignificar, não vai adiantar nada. Então vai ficar sempre no sofá, na televisão, no sofá, isso torna tédio. E o tédio faz com que o sintoma de depressão se acentue e dá isolamento. A pessoa se isola do meio social, do convívio da família. Também em fases da velhice acontece essa depressão. Dores crônicas, né? Chegamos à realidade atual. Além da falta de informação sobre o assunto, que impede o diagnóstico mais precoce geral, impossibilita o tratamento adequado e eficaz, tá? Livraria o deprimido de um sofrimento crônico, a maioria das vezes incapacitante. Uma das coisas importantes que eu quero dizer sobre a depressão é que ela precisa ser tratada por uma equipe multidisciplinar. E entre elas está o treinador físico, o preparador físico, que vai fazer com que ele tenha uma atividade física, porque a gente, com a tecnologia, até o controle remoto da televisão, a gente nem se mexe. Pega a comida, joga lá, tem sofás que tem lugar para pôr pipoca,
um monte de porcaria e fica assim, ó. O tempo inteiro com controle remoto. Se não é com isso, é no habitolado ao videogame. Tem condições de viver uma vida saudável? Não tem. Aí você vai ver a alimentação. Qual tipo de alimentação que favorece justamente a aparição de depressão? São justamente aquelas que vão deixar o intestino preso ou extremadamente solto. Tudo que a gente consome vai precisar ver. Se você, um bom psiquiatra, ele vai pedir exame, não um exame de sangue. Tem um exame que se está fazendo hoje em dia, um bom psiquiatra faz, antes de diagnosticar seu paciente com depressão, tanto leve, moderada ou grave, passa por como se fosse uma ressonância, onde faz um contraste, né, e vê que parte do cérebro não está produzindo. Então, existe sim exames apropriados para fazer, não descartando toda a anamnese da família. E atividade física, não para emagrecer, nem para continuar comendo, porque continuar comendo ainda faz parte de suprir alguma coisa afetiva. A pessoa que come por compulsão também tem um fator genético depressivo. Todos os transtornos de ansiedade podem vir a desenvolver uma depressão. Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, até seria um nível de produção -1 de serotonina, tá? E entre outras coisas, a ansiedade é que causa a maior parte da depressão. Espero que vocês tenham gostado. Meu negócio era ser curta, simples e sucinta. Não é fácil o tratamento, mas assim, a pessoa tem que vir a reconhecer que precisa de ajuda. A partir do momento que ela precisa de ajuda, não adianta ela simplesmente melhorar, achar que ele está tudo bem, que não vai voltar. Porque volta, e as chances de recidivas são cada vez maiores, com sintomas cada vez maiores e incapacitantes. Muito cuidado, muito cuidado. A depressão volta sim. É preciso tratamento adequado, tá? Quem quiser pode me procurar. Eu tenho consultório em Guarulhos, no centro de Guarulhos. É só entrar no direct, aí no Instagram. Eu passo informações, ou dentro da minha página tem as informações completas, com o endereço, tudo bonitinho. Só que eu preciso agendar, porque não os horários, principalmente tem horários que são o preferencial, que é a partir das 18 até as 20 horas, que são horários que os pacientes precisam mais. E de sábados também são horários muito cogitados, porque às vezes a pessoa não consegue vir durante a semana. Logo cedo também eu atendo. Pra gente, às vezes, é que é mais difícil. Uma pessoa, digamos assim, o índice de depressão que eu tenho atendido é muito grande. E a pessoa que tem depressão, o principal sintoma, às vezes, um tipo de depressão, porque tem vários, é a dificuldade de manhã cedo, tá? De se envolver em sala de terapia. A dificuldade de manhã cedo de se envolver no seu trabalho. Vai passando, vai melhorando conforme vai passando o dia. À noite também é propício para fazer psicoterapia. E aí sempre é um trabalho em conjunto meu, com a psiquiatra, com a nutricionista e com a personal ou personal, ok? É um trabalho de equipe multidisciplinar, não é um trabalho só psicológico. Como você pode ajudar uma pessoa que tem depressão? Falar, eu vou com você, eu te ajudo, eu vou estar aqui, eu te apoio, eu vou com você. Você vai entrar na sala sozinho, mas eu vou aqui e te acompanho. Eu estou com você. Ouça, só ouça. Não dê conselhos, nem faça ela falar, você não está se ajudando, você não quer pensar dessa maneira, porque ela não pensa dessa maneira. O cérebro dela não produz pensamentos bons, só pensamentos ruins, só coisas desastrosas, entenderam? Espero que tenham entendido. Não é fácil lidar com a pessoa que tem depressão. Não é, nem para a família, por isso às vezes é necessário a gente abrir um leque para a família, tá? Para fazer uma terapia familiar, porque quando adoece uma pessoa da família, todo mundo adoece junto, porque ninguém sabe o que fazer. Então, todo mundo precisa de orientação de um profissional. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Que fique aí essa live para quem quiser assistir, vale a pena. Depressão é o mal do século, mas a falta de empatia tem a ver muito com coisas que a gente somos treinados, né? E nós não somos treinados para ter empatia, nós somos treinados para competir.
E isso que faz com que a gente entre em ambivalência, em valores, em conteúdos, em tudo. Isso eu acho que eu tenho no meu canal do GTV Instagram, quem quiser investigar, está escrito aí, o papel da empatia e como vai em contradição aquilo que a gente acredita ser empatia. A competitividade faz a gente não ser empático. Boa noite.